Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal #Construção. Hoje no formato podcast, né? Nós estamos inaugurando essa nova modalidade e estamos trazendo vários assuntos para vocês da engenharia, da arquitetura, da agronomia, da geociência, do design, os técnicos, tecnólogos, todos os profissionais ligados à nossa área. Temos hoje um assunto, temos aqui um convidado, certo, da advocacia, e nós vamos trazer dois pontos importantes. Um deles nós vamos falar sobre a nossa aposentadoria especial para engenheiros. E outro, depois a gente vai falar de uma forma mais geral sobre a aposentadoria, tá certo? Hoje eu gostaria de chamar aqui o nosso convidado para que ele possa começar se apresentando, né? E depois o nosso amigo Andres também. Show, tudo bem? Boa tarde, Tudo bem? boa tarde. Então, sou o Dr. João, né? Sou advogado, sou graduado na UNIT, formei agora não, né? Já fazem quase 2 anos, formei em 2023. E estou me especializando na área previdenciária, né? A área que eu já atuo desde a graduação, estagiando, e agora finalizando a especialização, bem como também no mestrado da própria UNIT, me especializando ainda mais nessa parte dos direitos humanos, né? Muito bom, João. E você, meu amigo? Olá, meu nome é Andres Amadeus, né? Sou sócio do escritório Amadeus e Santos, trabalho com o Dr. João Vitor. Ele é um grande talento lá do escritório que a gente descobriu aí nessas correrias do dia a dia da advocacia. Tenho meus mais de 10 anos de carreira aqui. Eu sou especialista em direito previdenciário, mas atualmente eu sou mestrando em direito privado, direito de tecnologia. E estou, né, no mestrando no IDP do Distrito Federal. Tem uns diversos aí, a gente podia ficar falando muito tempo aí sobre o meu currículo, mas vou focar nisso e hoje eu espero contribuir, né, com esse bate-papo aqui. Espero ajudar muitas pessoas, muitos engenheiros que não sabem seus direitos, que basicamente... E eu me surpreendo muito no dia a dia, a gente vai debater sobre isso aqui. E espero ajudar, espero que muitas pessoas agora consigam antecipar sua aposentadoria ou, pelo menos, que aumente significativamente o valor de sua aposentadoria tão esperada quando chega lá. É verdade. Andres, você não sabe, ou você sabe, na verdade, porque você trabalha com isso, né? Os engenheiros trabalham até virar bagaço. E um dos motivos da gente não se aposentar quando poderia é justamente porque a gente pode ter uma perda salarial muito grande no momento em que a gente opta por parar de trabalhar. E aí começa uma série, né? Porque aí você já tem uma vida consolidada, você já tem uma ruma de boleto no seu nome, e aí realmente a gente vê engenheiros trabalhando até os 80, porque não se programaram. Exatamente. Certo? Não se programaram. Não quer dizer que não ganharam dinheiro, não quer dizer que não tem o seu pé de meia, mas às vezes a aposentadoria, que é aquela coisa, a segurança que a gente precisa, né, para ter uma melhor idade mais tranquila, muitas vezes a gente se perde porque a gente não tem nem tempo de pensar nisso. E aí eu quero trazer esse assunto, eu quis trazer esse assunto para a gente aqui no nosso programa, para que, como a gente tem um público que é jovem, né? E meia idade. Então, a gente tá pegando esse pessoal que tem que começar agora, viu, pessoal? Pensar nisso. Principalmente você que é jovem. Ou você começa agora, ou você nem vai se aposentar. Então, é por isso que eu trouxe vocês. Então, João, eu queria que você começasse falando sobre as possibilidades, né? Porque você me falou, inclusive, que tem um marco temporal nessa questão da aposentadoria do engenheiro. Então, quem tem direito a uma aposentadoria especial? Quais são os pré-requisitos, certo? Para os profissionais que estão ligados à engenharia. Perfeito. Em relação a essa questão do marco temporal, né, muito se fala da aposentadoria especial para o engenheiro, assim como se fala da aposentadoria especial para o médico, para os enfermeiros, mas a gente tem que se atentar, quando a gente fala principalmente das aposentadorias especiais por categoria profissional, né, então engenheiro, enfermeiro, etc., a gente tem que se atentar que a legislação desde 1995 parou de enquadrar a aposentadoria especial por categoria. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que tirar de nossa mente. Desculpa, já tinha avisado. Tranquilo. Então, em relação a isso, e principalmente considerando que a maioria da população ativa na engenharia hoje, seja pós-95, formado, tem iniciado o seu trabalho pós-95, tem que entender que, após essa data, a gente precisa ter documentos, certo, que mostrem que o seu trabalho efetivo
mesmo sendo engenheiro, está exposto a agentes nocivos, sejam eles agentes químicos, agentes físicos, eventualmente agentes biológicos, certo? Não vai ser o habitual para o engenheiro, mas, obviamente, que a depender de onde que a pessoa trabalhe, pode estar exposta a agentes. Por exemplo, engenheiros que trabalham em estações de tratamento de esgoto, entendeu? Mas o primeiro ponto que eu destaco vamos tirar da mente dos engenheiros essa aposentadoria especial porque eu sou engenheiro. Não, isso não mais existe, certo? Existiu quando? De 1960, quando foi regulada, né, foi criada a aposentadoria especial, até 1995, onde passa a ser exigida a efetiva comprovação de exposição, certo? Entendi. Então, se eu comecei a trabalhar, por exemplo, em 1980, né, e estou aqui começando o meu processo de aposentadoria, eu vou ter um período que vai se encaixar nessa possibilidade e outro período, que é depois de 1995, que eu teria que comprovar a exposição. Exatamente. Uma obra comum de construção de prédio, ela é considerada nociva, entraria nisso ou não? Veja, até 95, como você mesmo disse, né, esses períodos são o que a gente chama de períodos que eles são presumidos. A exposição aos agentes nocivos, elas são presumidas. Após esse marco temporal, né, após 95, tem que se verificar efetivamente o que é que você tem feito naquela obra. Você só projetou? Ou seja, você ficou num escritório trabalhando somente no computador com parte de projeto? Eu não consigo entender como que isso tem exposição aos agentes nocivos, certo? Como é que a gente analisa? Por meio dos PPPs, LTCATs, tá? Que a empresa vem emitir. Mas, se você efetivamente participa da obra, né? Você... não sei os termos técnicos dos engenheiros, mas que você executa a obra efetivamente. Existem possibilidades de você ser enquadrado com exposição aos agentes nocivos. O mais simples de todos é o ruído, certo? Sim. Que ruído em obras, aqueles marteletes, os bate-estacas, enfim. Há essa possibilidade de enquadramento, sim. É só para complementar, né? Sim. Até porque a importância do direito previdenciário é porque ela interconecta com outros direitos. Porque eu também sou especialista em direito do trabalho. Minha primeira especialização foi direito do trabalho previdenciário. E aí, quando ele fala, por exemplo, sobre a questão do ruído, a gente sabe que muitas vezes é entregue o EPI. Mas o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, já entendeu que o ruído, só com EPI, não é o suficiente para afastar como a gente chama de o efeito nocivo. Por quê? Foram feitos estudos técnicos dizendo que o ruído não impacta apenas o ouvido, impacta o osso, impacta a cabeça. Sim. Então, o ruído por si só, o EPI não afastava. Vamos lá. O Dr. João já pontuou que até 95 é presumido, basta a comprovação pela categoria, ou seja, basta tão somente documentos comprobatórios que ele exercia o cargo de engenharia, e assim, mas provavelmente, inclusive, você vai ter seu pedido indeferido pelo INSS, você vai precisar ajuizar essa demanda, e a gente, muitas das vezes, ganha, mas ganha, às vezes, tendo que recorrer, né, por incrível que pareça, mesmo tendo um entendimento solidificado já no STJ, mas a gente ganha, recorre e ganha. Tá? O que ocorre? Essa parte após 95, aí você precisa de um documento específico, que vocês conhecem muito bem, principalmente engenheiro de segurança do trabalho, conhece muito bem, porque ele é uma das pessoas que pode assinar esses documentos, que é o PPR, ou PPP ou LTCAT. Tá? Corroborado pelo quê? Ele é feito a partir do documento que é feito no dia a dia empresarial, que é o PPRA e o PCMSO. A partir desses documentos é feito um PPP. E esse PPP é apresentado juntamente ao requerimento administrativo para comprovar a atividade nociva à saúde daquele colaborador, daquele engenheiro. Então, é um arsenal de documentos, como você falou no início. A gente chega às vezes a gente nem sabe ou a gente não se planeja. Na verdade, existe um serviço jurídico basicamente só para isso, que a gente chama de planejamento previdenciário. Perfeito. Recentemente a gente atendeu uma engenheira que precisava desse planejamento. A gente sentou, ficou lá 1 hora
conversando com ela, fazendo cálculos, perguntando quanto que ela queria se aposentar, quais eram os documentos. No caso dela, faltavam alguns documentos. A gente informa onde é para ir, para buscar esses documentos, solicitar esses documentos, de que forma. No caso dela, por exemplo, ela não tinha um PPP, salvo engano, ela não tinha um PPP dessa empresa e essa empresa tinha fechado. O que é que a gente tem que provar? Aí como é que a gente faz? Isso tudo o advogado, especialista em direito do INSS, o direito previdenciário, ele vai atrás e procura. Tá? Existe o regime geral, né, da Previdência Social, existe o regime próprio, que é a parte dos servidores, e existe o regime privado, que aí é o pessoal que vai atrás da previdência privada, que aí você faz, por exemplo, no Banco do Brasil, em outras previdências privadas, que aí a gente vai mais para a linha de, vulgarmente falando, mais um contrato. Você vai analisar basicamente o que consta naquele contrato, mas também tem princípios do direito previdenciário ali dentro. Então, o que ocorre? Às vezes o engenheiro não se planeja, né? Não paga o INSS. Isso. Às vezes é autônomo, não paga o INSS. Aí fica velho lá, não consegue mais executar as coisas, está sem o INSS e pior, sequer fez uma previdência privada. E só procura o advogado ao fazer 65. Doutor, tô na idade, posso aposentar? Isso. Agora você tocou numa ferida da engenharia. Por quê? As novas gerações hoje, elas não estão conseguindo se empregar como antes, né? A empregabilidade na engenharia mudou. Ela mudou o formato, entendeu? As pessoas hoje tá nessa onda de empreendedorismo, né? E aí elas empreendem, mas se esquecem desses detalhes que você falou. Por quê? Isso não se ensina na faculdade. E na nossa vida também não. Quem tem acesso a alguma associação que você consegue ser direcionado, como os sindicatos, né? Como algumas associações de engenheiros que eles conversam sobre os assuntos da engenharia, você consegue alguma informação, né? Mas se você for uma pessoa sem network quanto a esse assunto, você acaba esperando chegar aos 65 para procurar alguma orientação, né? Eu conheço muita gente que não recolhe INSS. Trabalha, tem até recebimentos bons e não recolhe, porque eles acham assim, eu vou investir só na previdência privada. Assim, é uma visão que eu recentemente vi numa palestra agora, no congresso que eu fui na semana passada, que é justamente isso, né? Muitos contribuintes individuais, empresários, via de regra, né, não veem a previdência como um investimento. Mas existem estratégias, logicamente, pensadas junto com um planejamento contributivo previdenciário bem pensado, feito com contador. Você consegue estratégias em que seu ROI vai ser muito baixo, porque você vai contribuir no valor relativamente pequeno por mês, para quem recebe valores... Engenheiro ganha bem, né? Então, para quem recebe valores altos... Socorro! Quem recebe valores vistosos, assim, uma contribuição de R$1.000 para que você saia recebendo estrategicamente o valor do teto, ou muito próximo ao teto, se paga muito rápido, entende? E assim, muitas pessoas não vêm porque já chega e fala, o INSS não presta, não vou contribuir e tal, sendo que tem estratégias aliadas, por exemplo, os regimes complementares, né, de bancos, em que você consegue isenções de imposto de renda, por exemplo. Então, assim, tudo isso num planejamento bem pensado são estratégias para você gastar menos com impostos e ter um futuro minimamente garantido, ou que você espera o que você vai receber. Entende? O que eu acho, assim, até eu tenho um viés com relação a isso. Assim, acredito que o pessoal escuta muito blogueiro e diz, o INSS vai quebrar. Desde quando eu entrei, assim, o escritório já era do meu pai. Desde quando era meu pai, desde quando eu era pequeno, quando eu tinha 10 anos, todo mundo dizia que o INSS ia quebrar. Entendeu? Então, assim, até hoje a gente escuta a mesma lá daí. A INSS vai quebrar. Não sei, pode quebrar ou não pode quebrar, mas assim... E outra, o pessoal fala muito hoje na internet, você vai depender do INSS para viver? A gente não está falando de depender do INSS. Tá? Primeiro, a gente está falando uma coisa. Segurado obrigatório. Você exerceu a atividade profissional, você está agindo de acordo com a lei. O que a gente está dizendo aqui gente, vamos agir de acordo com a lei. Você, quando você exerce a atividade profissional,
como autônomo ou como engenheiro contratado, você é um segurado obrigatório. Ou seja, você tem que contribuir. O que a gente está dizendo aqui, primeiro você tem que contribuir, você tem que estar em conformidade com a lei. Segundo, é que você pode fazer um planejamento. Você pode se planejar para que aquele retorno que você fez, aquele passo a passo que você fez, aquelas contribuições que sejam o mínimo possível, você conseguir o maior retorno possível. Tá? Então, basicamente, o que a gente fala é isso. Mas, assim, é como eu digo, eu acho que a gente vai se aposentar um dia e o pessoal ainda vai falar que o INSS vai quebrar. Não, e eu acho que, para além disso, né, as pessoas sempre olham pelo lado positivo. Logicamente, a gente vê que fala sobre aposentadoria, o final de vida, mas ninguém está considerando atravessar aqui a rua, passar um carro e você ficar paraplégico. Exatamente. Veja, se você está paraplégico, você não vai conseguir trabalhar. Entendeu? Quem que vai te socorrer nessa hora? Entendeu? Existe estratégia de planejamento, até, doutor João, que é exatamente isso. Você não precisa nem contribuir o tempo todo. Você pode contribuir alguns meses, atingindo a carência, o período de contribuição, para você se resguardar tão somente desse infortúnio, entendeu? De um acidente, de uma doença. Isso que um planejamento previdenciário para um engenheiro faz. Por exemplo, você vai dizer, olha, eu vou te proteger aqui. Você tem filho menor? Então, quem faz isso muito bem, essa questão é o pessoal de seguradora. Aí ele vem, conversa com você diz, você tem filho menor? Você não vai deixar ele assim. Se acontecer alguma coisa. Então, basicamente, você atua com um planejamento previdenciário, esse planejamento do regime geral da Previdência Social, justamente como uma espécie de seguro. Conversando, basicamente, com o advogado e o advogado te orientando. Porque a gente tem diversos cálculos, diversos softwares, a gente analisa planilha A, planilha B, planilha C, qual a melhor espécie. Aqui você vai continuar contribuindo, aqui você não está empregado, aqui você está empregado. Aí começa a fazer esses cenários, cenário A, B e C. E aí fica muito bom pro engenheiro, para ele saber o que é melhor e tomar a melhor decisão possível. Eu queria aproveitar essa pausa para lembrar para quem está nos assistindo para curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo. Se você tem alguma dúvida, inclusive, pode deixar aqui nos comentários. Se você tem alguma reclamação, se você não conseguir se aposentar especial, algum case, coloque aqui, porque nos ajuda a engajar, inclusive, né? E uma das coisas que a gente ouve muito falar dos jovens é que não vão se aposentar. Eles falam, isso eu nem penso, Elaine, porque nós não vamos nos aposentar. E que eles preferem, né, procurar por conta própria. Uma coisa que a gente também tem dúvida, ou que já me perguntaram, é se tudo isso se aplica também aos técnicos, aos tecnólogos, todos os profissionais que trabalham nessa mesma área, né? Porque a gente está falando de engenheiro aqui, porque somos engenheiros, né? O canal é de engenheiros, mas a gente trabalha com todo tipo de público. Então, também se estende aos técnicos, aos tecnólogos, né? As pessoas das geociências que trabalham em Minas, não é? Nessa parte de geologia, não é isso? Os mineradores, inclusive, têm alguns detalhes muito específicos, né? Porque, via de regra, a aposentadoria, eu vou trazer para especial novamente, a aposentadoria especial, via de regra, para a maioria das profissões, ela é concedida com 25 anos de tempo de contribuição. Pós-reforma houveram algumas alterações, mais para frente eu trago, mas via de regra são benefícios concedidos com 25 anos de trabalho naquela categoria, naquele exercício profissional. Só que os mineradores, especificamente, eles têm mais vantagens. Por quê? A aposentadoria especial, de certa forma, é uma troca de saúde por benefício, né? Você troca a sua saúde lá, que você está exposto a diversos riscos, para que você tenha um benefício um pouco mais antes, né? Do que você normalmente conseguiria. Especificamente, o pessoal que trabalha com minas, né? Seja na frente de mineração lá, efetivamente extraindo os materiais e tudo, seja o pessoal que está no pátio de produção, não é 25 anos. São menos tempo ainda de contribuição, né? Frente de produção, 15 anos, e no pátio são 20 anos. Mas, assim, jurisprudencialmente também conseguimos colocar para os 15 anos. Mas, efetivamente, e aí onde eu digo que a reforma da Previdência de 2019 alterou muita coisa, porque, para mim, houve um dos maiores erros da reforma da Previdência, que é a colocação da idade mínima
para a aposentadoria especial. Então, o que é que acontece? Eu já falei que aconteceu de 60 até 95, né? Pós 95, a gente precisa da efetiva comprovação. E pós 2019, quais são as alterações principais para a aposentadoria especial? Principal delas, exigência de idade mínima. Então, Qual a idade mínima, João? São três níveis de idade, certo? É de 58 para 25 anos, 55 para 20 e 53 para 15, certo? 15 anos de atividade, 53 de idade e assim sucessivamente. Mas, para além disso, não mais se permite a conversão do tempo especial para tempo comum, que era algo que havia rotineiramente, principalmente com os engenheiros, certo? Como? Aqueles engenheiros, por exemplo, que trabalhavam em escritório. Então, até 95 conseguia, pelo enquadramento de categoria profissional, mas pós 95 não conseguia mais porque estava no escritório, não estava mais na frente de produção efetivamente. Então, e a maioria do seu tempo era em escritório, você não conseguia a concessão da aposentadoria especial. E o que é que a lei permitia fazer? Pegar esse tempo especial, aplicar um fator de multiplicação e majorar o seu tempo, conseguindo assim a aposentadoria por tempo de contribuição. A reforma também acaba com isso. Então, um caso que, por exemplo... pelo STF, isso aí? Ainda não. A inconstitucionalidade, porque sobre isso há não. debates, entendeu? Há debates, né? Há debates, mas assim, o que traz a emenda é essa situação, certo? E aí o que acontece? Muita gente chegava com 24 anos de especial na data da reforma, mas não tinha idade, por exemplo. Ia fazer a idade mínima no ano seguinte, mas a reforma veio e cortou. Então, assim, diversos pontos da reforma da Previdência que estão ainda em discussão. A idade mínima, por exemplo, a conversão, como o Anderson trouxe agora também. Então, assim, e aí reforço novamente a importância do planejamento, né? Você não deixar para em cima das buchas, pegar e falar, agora eu vou me aposentar. É importante a gente vir de antes, ter essa cultura de buscar o advogado previdenciarista antes, para verificar efetivamente em que situação você se enquadra. Se a gente consegue, se não consegue converter algum tempo, entende? Entendi. Eu só tenho um sonho na minha vida, apenas um, certo? Que eu não realizei ainda, que é me aposentar. Vai conseguir. Já procurou seu advogado? Vou procurar meu advogado, certo? Muito em breve, para a gente fazer a minha programação, porque Perfeito. eu quero me aposentar. Todo mundo pergunta, qual é o seu sonho? Me aposentar, certo? Porque realmente eu trabalho desde os 17 anos, então Sim. a gente já está bem cansado. E também por sonhar, né? A gente sonha em ter um momento de qualidade de vida. Quem trabalha... na engenharia mesmo, com obra, como eu já trabalhei muitos anos, estou trabalhando agora de novo, é um desgaste físico, emocional, certo? Intenso. Tá? Que eu já tive amigos que trabalhavam dentro da mina, né? Na frente, dentro de mina. 24, ele trabalhava tipo assim, 24 por 36. Alguma coisa, um negócio assim que era não era normal, entendeu? Era sobre-humano. E realmente você vê, aí você pergunta, você olha pro cara e diz, quantos anos você tem? Você acha que ele vai dizer 60, ele diz 39. Ai, meu Deus. Então, assim a coisa muito comum na engenharia é pessoas acabadas. Justamente por causa da natureza do nosso trabalho. E aí, muita gente que está de fora acha que nada, engenheiro fica no escritório na frente do computador. O desgaste é muito grande porque você tem um trabalho que é multidisciplinar, multidirecional. Você está ali com, muitas vezes, eu já tive equipes de 600 pessoas no Brasil, entendeu? Distribuídas, e você é responsável por tudo, pelo carro que quebra, pelo cara que não vai trabalhar, entendeu? Pela loja que é arrombada. É muita coisa e essa sobrecarga de serviço e de não especificamente de uma natureza, de várias naturezas, isso acaba, inclusive, com a saúde mental. Sim. Né? E aí a gente tem vários casos de pessoas que também se aposentam por questões de saúde mesmo, né? De saúde, de não aguentar esse desgaste. De uma forma geral, né? O que é que a gente pode tratar dessa parte da aposentadoria, como a gente comentou? Quando você fala em desgaste mental, né, traz à tona justamente isso, essa pressão e tal. E, efetivamente, as síndromes que hoje assolam praticamente todas as profissões, que é o burnout conhecido, né? Então, assim, traz mais uma vez a importância de você estar segurado pelo INSS. Como o Andrés falou, né? Vocês são segurados obrigatórios, vocês têm o dever de contribuir. Quantos fazem?
Entendi. Pois é. Exceto aqueles que estão empregados, efetivamente trabalham sob o regime de CLT, quantos estão efetivamente contribuindo? Então, assim, tem que ser observado também o cenário negativo, como eu chamei há pouco, né? Tem que ser observado o cenário que não se espera. Previdência vem de prever, vem de prevenir. Mas e aquele momento que você não está se prevenindo para algo que você não consegue imaginar, entendeu? Essa é algo que é muito deixado de lado, principalmente pelos contribuintes individuais, né? Tem, como a gente já falou, tem profissões que a existência da profissão, por exemplo, o engenheiro químico dentro de um polo industrial, certo? O próprio trabalho dele, ele já é por si perigoso, né? Sim. Já eu não vou deixar de pontuar algo que eu tenho que falar aqui, até para me posicionar, né? A gente escuta depoimentos como o seu, de pessoas que viveram em frente de mina, e a gente, como operador de direito, a gente, como acadêmico, a gente se entristece bastante porque a gente sabe que a gente traz uma legislação que deveria amparar as pessoas que realmente precisa, que realmente vivenciou e vivencia atividades insalubres, atividades perigosas, principalmente uma pessoa que tem 30 anos com aspecto de 60, dá para ver o quão mal aquela atividade foi exercida. E aí vem uma reforma previdenciária tão nefasta, tão difícil. Tá? E, infelizmente, a perspectiva é que realmente isso continue. Né? Porque ali a gente está vendo, quando a gente julga, quando é julgado no STF, a gente não julga só o aspecto de direito social, do direito em si. A gente também analisa aspectos de direitos econômicos, direitos financeiros. E o impacto financeiro daquela atuação era muito grande. Então, por isso que veio a reforma da Previdência, né? E aí, quando veio essa reforma tão esperada, deu uma aliviada. Mas você vê, ainda continua. A gente está isso foi em 2019. Em 2024, a gente, de novo, está precisando de diversas reformas para poder analisar e poder melhorar o cenário político, fiscal do nosso país. Então, o questionamento que fica, realmente era a Previdência o problema do país? Pois é. Eu li hoje no livro, né, naquele que eu lhe recomendei, dados de 2015, ou seja, 10 anos atrás, mas que não mudaram muito, efetivamente. No ano de 2015, foram concedidas menos de 7 mil aposentadorias especiais. É realmente esse o público que você tem que atacar na reforma da Previdência? Entende? É esse o público que você tem que, de um dia para a noite, colocar a idade mínima para que você possa conceder o direito constitucionalmente previsto. Então, assim, existem N pontos da reforma que eu concordo, assim, acho excelente, era necessário. Agora, essa população, então, assim, tem esse aspecto da reforma que, assim, eu acho o ponto mais nefasto, o ponto mais maldoso, efetivamente, com o segurado foi esse. Porque não é o segurado majoritário, não é o principal benefício. É o benefício para aquela parcela mínima da população. Entende? Outra dúvida, pessoal, que eu sempre recebo, né? Não sei se algumas pessoas sabem, outras não. Eu sou presidente de sindicato dos engenheiros, né? Então, a gente recebe muita dúvida, principalmente a questão previdenciária. E muita gente tem dúvida. Elaine, o que é a insalubridade? O que é, entendeu? Esses termos, eles têm muita dúvida. Eles não sabem se o trabalho deles cabe ou não, né? Que isso impacta diretamente em vai acabar desaguando na questão da aposentadoria. Né? Você pode falar um pouco mais, vocês podem falar um pouco mais sobre isso, claro, sobre esses termos para o engenheiro. Esses termos, especificamente, eu vou passar a palavra para Anderson, porque isso é mais ligado à seara trabalhista, né? Insalubridade. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar, eu disse lá no início, o direito do trabalho está conectado com o direito previdenciário, mas nem sempre o que é no direito do trabalho é no direito previdenciário. Primeira coisa. Por quê? Muitas das pessoas chegam no escritório e falam bem assim, olha, eu recebi insalubridade aqui, está aqui no meu contra-cheque, eu tenho direito à aposentadoria especial por causa disso. Vamos lá. Não é basicamente assim. Primeiro, a gente já falou aqui que precisa de documento. Sim.
O contra-cheque com adicional de insalubridade, ele sim quer dizer que você tem um indício de que você trabalhava com agentes nocivos. Tá? Agentes insalubres, nesse caso. Então, esse é um indício, mas o que diz a lei? A lei diz que tem que trazer a documentação, que é o PPRA, o LTCAT, ou o LTCAT, depende da data que foi expedido, e aí sim, lá, eu já vi gente perder, tá com contra-cheque de insalubridade, o PPP não tem, por exemplo, a assinatura do responsável e perde, só por causa de uma assinatura. Eu já vi também, por exemplo, perder porque na descrição do PPP não tinha que era habitual e permanente. Já vi gente perder, entendeu? Então, assim, basicamente, tem que estar conectado. O que é insalubridade? Insalubridade, ele é um adicional, um nome adicional de insalubridade, é um adicional dado ao trabalhador em virtude da exposição aos agentes insalubres. Esses agentes insalubres, quem dita ele? Quem dita ele são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, tem a NR17, né, e tem alguns os agentes insalubres. Esses agentes insalubres, tá lá, pode ser de grau mínimo, médio ou máximo. Mínimo 10%, médio 20%, máximo 40%. Quem determina isso? Lembra que eu falei? PPRA, PCMSO? Então, há conexão. Então, esses são os agentes insalubres. Você já conseguiu insalubridade para trabalhador há muito tempo atrás, por exemplo, hoje já não dá mais, mas, por exemplo, por manusear cimento. Então, o cimento tem uma substância química lá dentro que afeta e... Você aspirar, sim. Aspirar, então. Tem tinha um carro, isso aqui há mais de 10 anos atrás, eu lembro. Eu estagiário ainda no Ministério Público do Trabalho, a gente tinha uma ação civil pública por aquelas lâminas que tem nos telhados que era feito de amianto. Amianto, pronto. Sim, amianto é extremamente nocivo. Amianto é extremamente nocivo. Então, quando há essa nocividade exacerbada, inclusive os órgãos vêm e atuam. Por quê? Quando há o certo, a pessoa não ser impactada. Então, existe EPI, né, para isso. A pessoa não ser impactada. Então, existe EPI e tem EPC, que é os equipamentos de proteção coletiva. Então, o papel do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho é ver se estão sendo concedidos os EPIs e EPCs suficientes para isentar ou para minimizar a questão da insalubridade. Entendi. Então, nós temos aí... A gente fala sobre muita coisa, né, inclusive. A gente começou com a parte de especial, né? E depois a gente também abrangeu, já foi um pouco mais longe. E se a gente queria fazer um teste, certo? Porque a gente recebe muita pergunta, tanto no programa. Uma das coisas que eu mais faço nesse programa é responder pergunta. Porque as pessoas assistem um vídeo e colocam lá nos comentários, né, a pergunta. E aí, às vezes, às vezes é coisa sobre o sistema, né? E às vezes também é coisas previdenciárias, porque perguntam também sobre a qualidade do trabalho, sobre a quem denunciar assédio, tem sempre alguma pergunta. E muitas vezes eu tenho certeza que as pessoas hoje usam a inteligência artificial para responder, né? E a gente criou aqui um espaço no nosso podcast para a gente perguntar à inteligência artificial, né, alguma coisa que a gente comentou hoje aqui, né? Eu vou pedir para o doutor João formular uma pergunta para a gente perguntar e ver a resposta dela. E aí a gente vai debater a resposta dela, né? Vamos ver logo se é pago ou se não é pago, porque já tem diferença até nisso. Quando pago é melhor. Vai ser de graça, certo? Porque a gente não tem conta. Precisa do patrocínio aqui para custear. Agora, aí, rapaz. Olha, isso é que é convidado. Eu queria lembrar você... Quem quiser, certo? Que a sua marca apareça aqui. O nosso podcast ele tem alcance nacional.
né? Então, muitos profissionais da engenharia, muitas pessoas, inclusive que não são engenheiros, mas que trabalham no ramo, eles têm acesso, nós temos grandes visualizações no YouTube, no Instagram. Então, se você quiser ser nosso parceiro, deixar sua marca aqui consolidada no nosso podcast, que a gente comente seus serviços, entre em contato com a gente, certo? Pelo direct, e a gente pode aí firmar uma parceria para você vir aqui, inclusive, a gente faz um programa, faz da sua marca, né? Mostra a sua marca e você pode expor o seu produto, que às vezes é uma novidade, uma inovação. Então, venha conversar com a gente para tornar um parceiro, né, do nosso programa. Isso aqui é convidado. Inclusive, já depois tá eu vou querer pago. saber mais um pouco desse patrocínio Isso, para poder ajudar exatamente. vocês. Aí, nosso primeiro apoiador pode ser o Amadeus, né? Isso aí, é nosso propósito, levar também educação, conhecimento. E eu sou fã de podcast. Inclusive, a galera que é mais da nossa idade, a gente não escuta mais rádio. Exatamente. Escuta podcast. Exatamente. Então, É isso. é o que há. Eu sou fã de podcast, escuto muitos e pode ter certeza que depender da gente, a gente tá junto. A gente não assiste mais TV, não sei vocês, eu não assisto, eu só assisto YouTube, né? É. Tudo a gente assiste no vídeo, não tem mais Verdade. o contato é outro. Doutor João, Bom, qual seria a pergunta que a gente poderia A fazer gente para falou IA? aqui um monte de documentos, né? Vamos ver se eles vão acertar a Vamos. listinha de documentos. Vamos fazer uma pergunta nesse sentido? Coloca assim, mestre. Coloca... trabalhei em algumas empresas recebendo adicional de insalubridade. Até eu tô nervoso pelo IA agora. Vamos ver como é que ele vai sair sob pressão. Salubridade. Insalubridade. Insalubridade. Agora quero me aposentar. Quais os documentos que eu preciso? Ele corrige depois, não se preocupe não. Quer deixar mais específico, João? Os anos da empresa para ficar mais fácil? Quais os documentos A resposta genérica ali, não tem que ver. É porque tô com necessários? com o tratado aí de todo esse ilha gigante. Então, mas eu tô partindo do pressuposto que a pessoa não vai saber, né? Que até 95. Tá. Vamos, um leigo, vamos nessa. Exato. Quais os documentos necessários? Eu já Testes, trouxe ó, aposentadoria especial. Ele tá escutando a gente aqui, não é possível. Não. Tá. Ó, PPP, LTCAT. Olerite, registro de ponto, folha de pagamento, GFIP. Ainda deu passo a passo. Né? Oi? Só falta dizer, clique aqui e solicite agora. Clica aqui, faça o cálculo. Nota, assim, Qual é a nota que vocês dão para a resposta? 0 a 10, doutor João. Assim, na minha perspectiva, é porque a gente é mais... A gente entra mais dentro de cada documento. Mas assim, dá pra ter uma noção. Dá 7, 6,5. Pra Eu mim. ia falar por aí, um 7 é bem válido. Porque, bota pra cima aí, rapidinho. Só Olha, pra te faltou mostrar uma ali coisa. ir consultar o escritório Amadeus. Clique aqui. Por exemplo, não Aí é, ia ser 10. não é suficiente. Por exemplo, lá tem PPP. Aí tá escrito PPP. Mas não diz o que é que deve ser escrito no PPP. O problema não é saber o documento. O problema é o que tem escrito nele. Porque se o PPP não vier, né, Correto. com todas as informações, Exato. tudo correto, assinado. Isso daí, também, obviamente que a pergunta condiciona isso, mas isso que a gente nem entrou na seara de que... E os contribuintes individuais, os autônomos, quem que elabora esse PPP? Há uma discussão imensa judicial em relação a se os contribuintes individuais fazem jus à aposentadoria especial. Então, assim, pra você ver o nível que é a dificuldade de você conseguir a concessão desse benefício, né? Em relação especificamente à concessão administrativa, somente em torno de 9 categorias, 9 agentes nocivos são considerados administrativamente para fins de concessão do benefício. Então, assim, é um benefício que é muito difícil de ser conseguido. Falei agora há pouco os números, né? São pouquíssimas as pessoas que conseguem administrativamente. Então, é por isso que é importante fazer o planejamento, saber em que situação você se enquadra, se você é contribuinte individual, se você é um empregado, segurado, como que você tem que proceder com base em cada um, na realidade de cada um, efetivamente, né? Entendi. Então,
Fazendo um resumo muito grande do que a gente falou, porque foi muita coisa, né? Então, primeiro, engenheiro, se programe, certo? Se você, como eu, tem o sonho de se aposentar, se prepare, né? Porque, apesar de... Engenheiro se mete a tudo, viu? O engenheiro é um pouco médico, um pouco advogado, um pouco psicólogo. A gente atua em várias áreas. Mas quando precisa cuidar da gente, a gente não sabe o que fazer. A verdade é essa. Então, engenheiro, você se prepare para que você consiga. Jovem engenheiro, tenha fé, você vai se aposentar. E se você se preparar, se você tiver uma orientação de um advogado previdenciário, isso vai tornar a sua vida mais tranquila. A gente, realmente, quando a gente é jovem, a gente não tem esse tipo de preocupação, mas, inclusive, com os perigos da nossa profissão, a gente tem que pensar sim, certo? Não é opcional você pensar. Porque você pode, como o doutor João falou, em algum momento da sua vida estar inabilitado para o trabalho, né? Você pode ter filhos e você ter algum acidente, porque a nossa condição de trabalho nos expõe a muitos riscos. Mesmo que você seja engenheiro de escritório, você ainda tem os problemas de saúde mental, né? De tanta coisa. Tem tanta coisa que a gente pode acontecer e a gente não pode negligenciar essa nossa preparação. Né? Então, a gente não falava isso há 20, 30 anos atrás, a gente não comentava sobre isso. Então, também é uma evolução da nossa categoria. Nós estamos nos preocupando, né, com o nosso futuro. A gente só queria saber se ia ter emprego ou não. Né? Agora, a gente tem que pensar também no futuro da gente, né? No que onde a gente quer chegar e como a gente quer chegar. Né? A gente já gravou um outro programa, um outro dia aqui, falando sobre geriatria das estruturas, e a gente falou sobre como as estruturas envelhecem. E a gente também tem que pensar como a gente envelhece, né? Que a gente vai envelhecer. Porque quem não envelhece é porque morreu. Então, eu espero que todos vocês envelheçam, né? Que vocês cheguem na melhor idade e se preparem para isso. Então, o nosso recado aqui, né? Eu queria que vocês... se despedisse, né? Desse uma palavrinha final para a gente ir encaminhando para o encerramento do nosso podcast. Eu tenho muito que agradecer, certo? Esse convite eu acho que é um assunto super importante. Tem que ser conversado, principalmente para tirar essa descrença, né? Que não vou me aposentar, não vou contribuir. Assim, gente, tem que contribuir, vocês são obrigados a contribuir. Se a receita vier atrás é muito pior. Então se previna também, né? Também nesse sentido, né? Mas assim, agradecer, falar sobre previdência, sobre o direito previdenciário é um assunto que me afeta muito, né? Meu dia a dia, gosto bastante. E desejar todo sucesso para vocês no podcast. Muito obrigada. E você, meu amigo Andres? Eu quero agradecer. É uma oportunidade incrível estar aqui falando com vocês. Vocês sabem que gozam da minha admiração completa, que eu gosto demais dos engenheiros, contribuo todas Desde papai que eu gosto. Gosto muito dos engenheiros, eu tenho uma admiração demais por vocês, pela profissão, pela responsabilidade e a não contraprestação que vocês realmente deveriam receber, entendeu? Porque é uma responsabilidade imensa. Você sabe subir um prédio, quantas famílias, quantas pessoas estão ali em jogo. Vocês deveriam ser muito melhor remunerados do que são hoje. E vocês sabem que pode contar comigo, pode contar com o nosso escritório para todas essas batalhas, né? E não só as pessoas que são empregados dentro dos sindicatos, mas também, sim, os empresários que querem fortalecer a categoria junto ao CREA, junto ao SENGE. Por quê? Esse é um tema muito em voga, porque a gente traz um paralelo, por exemplo, hoje a gente pode fazer um planejamento previdenciário voltado para uma sucessão hereditária. Entendeu? Então, assim, para pagar menos imposto, isso tudo pode ser feito dentro de um planejamento previdenciário bem feito, entendeu? Isso aí, não estou falando só de um colaborador, estou falando de um empresário, de que tem herdeiros, grandes incorporadores, que também tem dentro do escritório. Então, assim, a gente entende que só tem a melhorar. Conhecimento é vida, conhecimento é poder, conhecimento é educação. E vocês merecem, vocês já são muito inteligentes, engenheiro estuda demais, meu Deus, para chegar lá. Então, assim, a parte do direito, a gente está aqui para ajudar a engrandecer a categoria, como eu sempre venho dizendo. A uma engenharia forte, a engenharia sergipana forte, a levar um nível a engenharia
a nível nacional e mundial. Muito bem. Qual é o arroba do escritório? Arroba do escritório é arroba Amadeus e Santos. Meu arroba pessoal é arroba Andres, com 2 S, ponto Amadeus. Isso, porque inclusive toda essa assessoria pode ser dado de forma online, né? Sim. Esse nosso serviço, esse nosso vídeo chega no Brasil inteiro, viu? Então, Perfeito. né, vocês podem receber, inclusive, demandas de fora. Meninos, muito obrigada. Foi sensacional, certo? Cada vez que a gente conversa, a gente aprende, né? Aprende mais. E a nossa profissão, realmente, como você falou, a gente acaba morrendo estudando. A gente estuda até morrer, né? E que bom que está aqui, dá uma oportunidade para a gente levar esse assunto para mais profissionais, que é um assunto pouco discutido, né? Não se discute isso nas academias e no dia a dia da gente, a gente às vezes nem tem tempo. Então, muito obrigado por vocês terem dedicado seu tempo a vir aqui, certo? Quero agradecer a você que está até aqui com a gente, né? Até o final. Lembre de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Deixe seus comentários aqui, certo? Manda um elogio pro Dr. João, pro Dr. Andres, tá? Para que a gente possa dar continuidade nesse projeto de levar informação, de levar debate dentro da engenharia, né? Nós estamos aqui há algum tempo, a gente estava até comentando que a gente está desde 2019 trabalhando com vídeos, né? Dessa vez a gente quer trazer um material cada vez melhor. Então, se você quiser ser nosso parceiro também, entre em contato pelo direct, tá? E nossos amigos compartilhem nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de engenharia, para os seus estudantes, professores, para que a gente chegue a um maior número de pessoas. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.